Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou Rodrigo Balbino. É muito bom ter um episódio sem Rodrigo, ou sem Rodrigo também seria bom, mas sem Marcos e Gabriel. É uma paz, né? Uma paz de espírito aqui. Já tá arriscado aqui do caderno já. Não tem o ronco do Marcos e o Gabriel falando alto pra caralho. Enfim. Pessoal, episódio de hoje vamos falar sobre API Security, mas antes de falar sobre esse tema super importante, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Lembrar que a Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI e se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. Episódio de hoje, inclusive, API Security, graças a um nosso ouvinte. Deixa eu buscar o nome dele aqui, a produção tá atrasada aqui, ó. Lucas Ferreira, que mandou lá no nosso grupo, a nossa comunidade do Discord. Falou, cara, tá faltando episódio aí sobre API Security, um tema super importante e relevante. Tá aqui, tá entregue, hoje, Dia das Crianças, inclusive. Então vamos lá, API Security, Rodrigo. E aí, mano? Déjà vu, hein, mano? Já ouvi isso antes. Milhões de problemas técnicos na gravação de hoje. Estamos tentando pela terceira vez, vamos ver se rola. Tá. Cara, API. O que é API, mano? Todo mundo confunde aí, acha que API é web, é tudo junto. O que quer dizer essa birosca? A galera acha que é abrir o Postman e chamar lá, tá funcionando, é uma API, né? Na verdade, a famosa Web API é um dos tipos de API, talvez o mais comum, né? Que o pessoal usa hoje em dia para integrar sistemas web, né? Mas, cara, a API vem de Application Programming Interface. Então, basicamente, qualquer interface de programação entre softwares, né, é uma API, seja um SDK, seja um protocolo em específico, você conversa entre duas aplicações, acaba sendo uma API, né, você conversa ali, por exemplo, eu programei muito em .NET, então você tinha muitos recursos ali de conversar com o sistema operacional, com o Windows, né, recursos do Windows, coisas do tipo, isso por si só é uma API. Então, muitos CLIs hoje em dia, né, muitos provedores de vários serviços, te dá um CLI, um clientezinho que você brinca ali na linha de comando, mas por trás ele tá usando a Web API, então é uma API em cima de uma API e assim por diante. Então, só pra galera não pensar que só existe um tipo de API, Web API. Não, API, o nome já diz, né? Interface entre sistemas. E a API ela é super importante porque hoje ela é mais utilizada assim como back-end de alguma aplicação, então as aplicações elas estão ficando mais, como eu posso dizer, mais segregadas, então você consegue enxergar exatamente a camada de web, por exemplo, ou a camada de CLI, ou a camada de mobile, você tem ali a camada de interface com o usuário, separada da interface que é comunicação com a aplicação. Então, se ele vai fazer acesso a dados, vai fazer... se ele precisa passar por alguma regra de negócio, alguma coisa, é a API que vai fazer. Então, inclusive, é a forma certa de se fazer, né? Porque eu já vi muito site aí que faz autenticação, faz validação de dados no front. Aí, é puta de um problema, porque qualquer nego aí abre um burp, abre uma telinha preta e pulou a camada de front, né? Então o cara ele já consegue enviar dados e fala, cara, a minha aplicação web faz autenticação. Dane-se, o cara vai lá e muda o dado que ele está enviando e acabou. Se você não tratou a API ali, você já se ferrou já. Inclusive, uma das grandes empresas que trabalhamos junto, tinha todas as chamadas de API no front-end, o endpoint da API, Web API, estava lá exposto no front, o request inteiro. Então, basicamente, você pegava o request ali no F12 do navegador e fazia um reply em qualquer lugar. Isso daí é um prato cheio para hacker, né? Porque o cara... Front, o cara nem perde o tempo de mexer em front. Nem perde, mano. Front, o cara já pulou uma camada. Então, se você tá pensando que você tá fazendo alguma validação no front e o cara não vai pegar, já se ferrou. Esquece. Porque, mano, a primeira coisa que o cara abre é telinha preta e tá batendo direto na API. Aí acabou, mano. Sua validação foi pro beleléu. Simples assim. Mano, a gente já passei por algumas empresas que, cara, era a briga constante de você mostrar pros caras, falar, cara, não confia no front, a sua API, ela já tem que estar pronta para analisar os dados,
para autenticação, para validar dados. Inclusive, a gente vai falar durante o episódio aí, né? Ao decorrer desse episódio, os principais métodos de ataque, meios de defesa, né? Sobre a API. Cara, mas eu vejo que a API ela é super, super importante até para integração de sistemas. Então, antigamente a gente via muito monolitos. Então, era um sistema que fazia tudo. Então, você não tinha essa necessidade da API, porque todo o sistema conversava entre o próprio back-end ali, né? Você tinha a camada de visualização, de model, mas era todo mundo conversando com todo mundo. Hoje, com o avanço de microserviços, você tem essa necessidade. Então, você cria um pequeno servicinho que faz alguma coisa, tem uma função, e você tem um outro em outro servidor, com outra linguagem, fazendo outra coisa, que complementa aquilo. Então, você precisa de algo para conectar esses serviços. E geralmente acontece através de API, né? Então, uma API pode ser responsável por conectar em alguma coisa, ou você tem um gateway que faz isso, né? Você tem várias APIs que se comunicam, e uma delas é responsável por juntar toda aquela informação. Então, a API ela é extremamente importante. Então, se você não escuta, não ouve falar muito, talvez esteja ali mais naquele ciclo ali, mais numa bolha de front-end, por exemplo, saiba que ela é extremamente importante, extremamente. E diria que, sei lá, 80% hoje dos sistemas vem de API, né? Não sei. Sim, eu diria, cara, praticamente todo sistema hoje ou tem uma API. Né? Ou tem um serviço, ou consome, ou expõe um serviço. Inclusive, negócios inteiros hoje são criados com base em APIs, né? Praticamente, empresas criam uma API para vender e faturar em cima disso, né? Como oferecer informação e tudo mais. Praticamente não tem interface nenhuma, não tem aplicativo nenhum, mas ela oferece uma API, né? Basicamente uma URL, que você vai consumir dados, enviar dados, processar, enfim. Então, assim, negócios inteiros hoje são baseados em APIs. Todos os sistemas hoje, cara, qualquer lugar praticamente conversa com uma API ou consome. Então, não à toa, o foco dos ataques tem sido cada vez menos os front-ends, né? Pensando em HTML, vamos chamar assim, né? O famoso HTML ali é a casca, e mais focado em API. Por isso que, não à toa, né? Tem um tema só disso na OASP, API Security, vou comentar sobre ele já. E é importante que as pessoas tenham essa visão de, cara, você tem que proteger o seu back-end. Seja ele uma API ou não, né? Mas o back-end é o que te importa. O processamento do seu algoritmo, o seu código, assim como o seu banco de dados, tudo que está para trás da sua casca frontal é o que importa. Então, a própria API em si, ela tem uma interface, né? Entre sistemas, você vai fazer um request ali, mandar um payload, coisas do tipo. Aquela ali é a casca. O próprio get ali que você manda parâmetros, ela é a casca. O processamento disso no seu back-end é o que você tem que ter cuidado, né? É o que você tem que proteger de fato. Obviamente, a gente fala de API Gates, outras questões aqui que abordam também, mas pensar que o cracker, né, o hacker, o malfeitoso, como diria Chapolin Colorado, o malfeitoso, ele quer a API, o front-end, o aplicativo mobile, é só o meio. O que ele quer de fato é o dado, mano. É o dado. Então, se o seu dado está no banco de dados, o seu dado está transitando numa API, num front-end, é só um meio para ele. Ele quer o dado, é a informação. Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, só para a gente... Pode falar. Inclusive, pensando na API, esses dias eu peguei com um amigo meu aqui, ele falou que ele tinha um jobzinho para identificar, coletar algumas informações de um site, ele queria fazer um scrap. E daí foi até interessante ver, porque... teoricamente, era tudo blindado. Então, ele queria pegar algo que a gente não tinha acesso. Então, tinha criptografia no meio, tinha validação, tinha um monte de coisa. Então, teoricamente, a API estava toda blindada. E daí, o que a gente fez? Abriu uma aplicação web. Que a aplicação web, você tem um fonte dele. Se você não ofuscar aquele negócio, você tá dando um fonte inteiro, completo, pro cara. Então, cara, se tá na aplicação web, aí o que a gente fez? Começou a fazer uma engenharia reversa ali e começar a entender o que tinha dentro da aplicação. E lá a gente achou como montava a chamada, o que precisava para chamada, os headers, tudo, mano. Tudo que você precisava para fazer a chamada API, inclusive como ele decodificava o token que ele enviava. Que teoricamente era seguro, né? Porque ele tava mandando. Ele mandava dado seguro, tudo bonitinho.
Só que a própria aplicação o mobile, o front, no caso, né? Ele tinha a chave de descriptografar aquela mensagem. Chumbada. Então, tava lá. Então, olha que foda. A API, ela confiou no front, ela tava confiando no front, de que assim, não, quem vai me chamar é quem sabe como montar o payload. Só que daí, cara, se você disponibiliza o web lá, o APK, sem tratamento, sem ofuscação, sem nada, você tá dando tudo. Então, a gente teve acesso a tudo da aplicação, teve acesso da API, conseguiu montar chamada, e de forma simples, não levou meia hora, 1 hora para fazer esse negócio aí, só olhando. Então, cara, olha que foda isso. Se você pensa só em montar segurança na frente, você acaba esquecendo o que é importante ali, né? Porque, cara, a API é o foco da chamada, de requisição, o foco do hacker, né? Sim. Inclusive, isso me traz 2 frases. Uma é, você não pode confiar em 2 coisas nessa vida. Usuário e front-end. Jamais confie nessas 2 coisas. E a segunda é, como você falou agora, você não precisa proteger a frente, você tem que proteger atrás. Pegou o duplo sentido, né? Proteja sempre atrás. O perigo tá ali. Então, o front-end é o que menos importa. O back-end é o foco da galera do mal aí. Bom, eu queria falar de um projeto, mano. Vou pegar minha colinha aqui, porque eu sou ruim de decorar os bagulho. Mas eu queria falar de um projeto importantíssimo que o pessoal deve conhecer aí, o famoso OASP Top 10. Existe um OASP Top 10 para APIs, especificamente para APIs. Então, só para falar os 10 itens aqui, a gente vai falar sobre alguns deles, mas só para a galera ter uma ideia da lista, ó, inclusive o API Security Top 10 da OASP é de 2019 a versão, né? Eu não me atualizei ainda, mas devem estar para soltar aí eles estão com o Call for Papers, se eu não me engano, Call for Data, alguma coisa assim, aberto para 2022. Então eles estão coletando dados e tal. Provavelmente ano que vem deve ter uma versão nova do API Top 10. Mas a versão de 2019, que é a última, tem os seguintes itens como vulnerabilidades mais comuns. Primeiro, Broken Object Level Authorization. Segundo, Broken User Authentication. Terceiro, Excessive Data Exposure. O quarto, Lack of Resources and Rate Limiting. O quinto, Broken Function Level Authorization. O sexto, Mass Assignment. O sétimo, Security Misconfiguration. O 8, Injection. O 9, Improper Asset Management. E o 10, Insufficient Logging and Monitoring. Desses 10 itens, Rodrigo, já ouviu falar de algum em outro ASP Top 10, em alguma outra coisa na sua vida? Cara, acho que eu já vi bastante coisa daí na prática já, acontecendo na prática. Então, acho que o mais clássico de todos aqui é o Lake of Resource and Rate Limited. Pra API, né? Pra API. Que é, cara, é uma coisa simples. Você resolve de forma babaca. É uma simples configuração que você precisa fazer. Só que é raro você ver isso acontecer. Que, cara, explicando de forma grosseira, seria você limitar a sua API a responder tudo. Então, por exemplo, o Cássio fez uma requisição para API. Ok, ele é um usuário, tá pedindo, ok, devolveu. Aí o Cássio pediu de novo. Ok, ele pode ter errado alguma coisa, devolveu. Ele pediu de novo. O Cássio tá pedindo mais uma vez, não tem problema, tô aqui. O Cássio tá pedindo 2.000 vezes. Aí, opa, isso daqui já não é um usuário comum. Parece que, né, o Cássio não teria tanto tempo para fazer isso, ou ele não é tão rápido o suficiente para enviar tantas requisições, né, nessa velocidade. Então você começa com chamadas. Isso, cara, a gente não tá falando de tipo de dados, tá falando de nada. A gente só tá falando de só request. Você traqueia ali a origem, então por IP, sei lá qual é a origem, mas você vê que a origem é a mesma e a quantidade de requests que ele tá fazendo é excessiva. Então, cara, a partir do momento que você identifica isso, e tudo tem tratamento, né? Desde WAF, desde API Gateway. Cara, você consegue fazer esse tipo de tratamento até no próprio server. Até o web server tem isso. Até no server você consegue fazer isso. Então, é o tipo de coisa que você vê acontecendo e você fica frustrado. Você fala, mano, não teve isso, não teve esse pensamento sobre isso. Inclusive, cara, um dos piores ataques, problemas, vamos dizer assim, que eu tive, foi exatamente com relação a isso. Numa empresa que a gente conhece muito bem,
um belo dia lá, nossa, a API tá com 500 mil requests. E era tipo 8 da manhã. E os 500 mil requests era pra dar durante o dia inteiro. E já era uma hora do dia, já tinha 500 mil requests. E agora, não sei o que. Eu falei, mano, beleza, dá os logs da API aí. A primeira pergunta, tem log? Já não tinha log. Aí já caiu na... uma das vulnerabilidades aqui, né? Ó, insuficiente login monitoring. Insuficiente login monitoring. Então, não tinha log nenhum. Aí, só para contextualizar a galera, era uma API, era um API Gateway, um endpoint, na verdade, lá na Amazon. Então, na AWS, você vai lá e cria um API endpoint, esqueci o nome do serviço, mas API alguma coisa, e expõe a URL já. E aí, por trás, você chama uma lambda, um código, alguma coisa assim. Mas está exposta a URL. Na definição, você pode pôr um API key, uma chave, uma autenticação nesse cara para proteger esse recurso de alguma maneira. Então, só pessoas autenticadas vão bater lá, aquela coisa toda. E no próprio API Gateway da Amazon, você pode configurar já rate limit. Então, esse que o Rodrigo falou agora. O que é rate limit? Cara, quantas vezes a mesma origem pode fazer uma requisição aqui dentro de 1 minuto, dentro de 1 segundo, dentro de 1 hora? Você define esse período. Então, cara, é 3 requests por segundo no máximo? É 1 por minuto, 1 por hora? Sei lá. Você depende de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua demanda, você vai definir isso. Nesse caso, não tinha nada configurado. Então, se você fizer 1 bilhão de requests num segundo, vai passar. Ele vai responder. Se você fizer 1 request, vai passar. Se você mandar de informação no body, vai passar. Então, o primeiro problema era esse. O segundo, não tinha autenticação nenhuma. Ou seja, qualquer um que tivesse o endpoint, poderia chamar. Né? Ele tá ali, ele vai passar. Já é o 2 ali do top 10 ali. Já é o 2. Authentication, né? Exato. Então, assim, o ponto era esse. E aí, assim, qual foi a treta? Primeiro, ligar os logs, para ver as origens de IP que tava batendo, quem que tava batendo na API. Segundo, criar um rate limit. Aí, o próprio pessoal de negócio não sabia o rate limit. Tipo, galera, o que essa API faz? Ah, faz isso. Legal, então, quem tá chamando essa API vai chamar a API 2, 3 vezes, no máximo, num minuto. Ah, não. Como não? Não sei, não sabemos. Deixa 100. Então, tipo, mano, bota 100 e ainda era um rate limit ainda absurdo. Então, entender isso, eu acho que é um negócio fundamental também pra galera nessa questão da proteção. Porque, cara, é o que você falou. Quantas vezes você tem que fazer um login? 2, 3 vezes, 5 vezes? Vai, aceitável, você errou a senha, né? Eu já mesmo, tá digitando ali, erra 2, 3, 4, 5 vezes, beleza. Mas 10? Já não faz sentido, tá ligado? Você não estraga a experiência do usuário. O cara ele pode usar fluidamente, errar quantas vezes ele quiser também, não tem problema. A gente consegue identificar quando é algo anormal. Então, por exemplo, sua página leva 2 segundos para carregar a página, né, de um request a outro. Só que você tá vendo requests aparecendo de cada meio segundo. Já mudou a situação, sabe qual é? Mas se minha página carrega 1 segundo, então... Né? Parêntese. Exatamente o que você falou agora. Para você saber isso, você precisa conhecer o comportamento da sua aplicação normal. Quanto tempo demora a sua página para carregar, ou como é o request. Ó. Se nem isso você sabe, você não vai saber quando você vai ter um problema. Porque você não sabe o seu comportamento normal. Então, nesse caso, era esperado que a API tivesse, sei lá, ao longo do dia, 500 mil de requests. Ao longo do dia. Né? Era a média que alguém chutou lá. E nesse dia, em 1 hora já tinha esse 500 mil. Então era óbvio que tinha algum bot, alguma coisa batendo na API, e de fato tinha. Mas aí, assim, o ponto é esse. Então, é entender o propósito da sua API, da aplicação como um todo, né? Acho que a gente pode até expandir isso. Cara, sua aplicação faz o quê? Pra que ela tá lá? É isso mesmo? É 1 milhão de requests em 1 minuto, em 1 segundo? Faz sentido? E como é que você vai tratar isso? Então, esse ponto que a gente colocou agora. Rate limiting, autenticação, chave de API. Porque o cara vai falar, mas eu tenho a chave de API, mas não adianta nada. Porque se o cara saber a URL, ele vai ficar flodando. Mas... o ideal é que no seu API Gateway, né? Você não vai expor a API direto, no seu Gateway, ele não vai chegar no back-end se não tiver a API correta, a chave de API correta. Então ele vai retornar lá, cara, 401 não authorized. Então eu não vou passar pro back-end isso, você não tá autorizado a passar lá. Literalmente o Gateway é esse check. Cara, você tá fazendo rate limit, você já bateu o rate limit aqui, ó. Você já bateu mais de 10 vezes, você bateu mais vezes dentro do período que você tá autorizado. Então você tá bloqueado agora. E aí, assim, aquelas questões, né? Eu já vi em telas de login, por exemplo. Você tenta 3 vezes, você errou. Aí ele fala, ó, você precisa esperar 5 minutos agora. Aí você errou de novo, ó, agora você precisa esperar 10 minutos. 15 minutos, e assim por diante. Então ele, cara, literalmente, ele não bloqueia o usuário de fato, mas ele vai atrapalhando a vida de quem tá querendo o malfeitoso, né? Eu vi um caso interessante. Odeio isso, mas eu acabei vendo, né? Quando tem Big Brother, os caras conseguem voltar via ele web. assiste Big Brother. Os caras conseguem voltar via web. E daí você pode pensar, alguém pode fazer um robô
e ficar votando pra pessoa que o cara gosta, foi contratado, sei lá o motivo do cara. E daí, eles têm um sistema interessante. Ele tem um multiplicador exponencial. Então, por exemplo, o cara votou agora, beleza, não tem problema, você pode votar de novo. Aí você vai lá e vota de novo. Não tem problema, pode votar de novo. Só que cada vez que você faz, o tempo de espera que você tem, ele vai aumentando. Então, entre o primeiro e o segundo, é rapidinho, você consegue. Segundo e terceiro, você consegue. O terceiro, quarto, aí já tá aumentando. Tem uma hora que o tempo fica de processamento, ele fica tão absurdo pra autenticação que você não consegue mais. Então você consegue fazer, sei lá, 10 votos. Aí depois disso, você vai ficar esperando muito tempo para poder reprocessar. Então é interessante, porque ele simula uma pessoa. Porque você quer votar várias vezes, você tá indo lá e clicando. Mas como que você difere a pessoa de um robô? É claro que tem outros tipos de autenticação, né? Ele valida se é um robô e tal, mas para a API, é isso. A API, ela tem que entender que ela tem que ter o mecanismo dela. E não confiar, né, no front. Tipo, exato. Não, se o cara me chamou, é porque ele já fez a validação de robô, lá, não sei o quê, e ele tá chamando, tipo, uma chamada real. E detalhe, nesse caso que a gente tá falando de rate limit, né, a gente tá falando do item 4, né? Lack of resource and rate limiting. Dá pra você fazer esse tipo de proteção em 2 camadas. Uma, no seu API Gateway. Então, cara, se você estiver usando um provedor cloud ou qualquer outro, você pode ter um gateway separado, enfim. Você pode fazer toda essa proteção lá. Porque o propósito do API Gateway é isso, controlar, fazer o gateway literalmente da API. Então, quem que chama, quem pode chamar, rate limit, essas configurações todas. E numa camada de segurança especificamente, que é o Web Application Firewall. Então, normalmente você tem um Web Application Firewall, depois no API Gateway, depois o seu back-end. No Web Application Firewall, você vai ter, além dessas configurações de rate limit e tudo mais, que são possíveis, você vai ter outras questões de ataque, como injection, por exemplo, como outras questões que vão proteger a sua API ou seu web de uma maneira geral, não só com relação a esse item número 4 que a gente está falando do API Top 10 aqui. Mas é importante você entender que são camadas, então não é uma ou outra, você tem que ter as duas, né? Ou API Gateway, um Web Application Firewall é importante. E olha que interessante, é uma configuração tão simples que tem servidores, serviços que você sobe que ele consegue controlar isso. Tipo o Nginx lá, por exemplo, você consegue controlar. Então você consegue ver se tem. Você consegue colocar camada de cache, camada de batidas, camada de rate limit. Cara, por isso que é absurdo você ver esse tipo de coisa. É fácil fazer, né, mano? Porque é simples. E você evita ataque tipo DDoS, por exemplo. É o que mais vê. O pessoal chama de script kid, né? Qualquer script kid que pega, tipo, o cara pode ser que ele nunca viu como que faz um ataque. Ele pode derrubar. Ele consegue baixar um programinha e derrubar alguma coisa. Então, se você pensar... É só pensar nisso. Pensa assim, beleza, tem que lembrar de colocar o rate limit aqui no... Puta, mano. Já ferve o sangue, mano, você fala desses bagulho. É simples, né? Inclusive, você quer testar isso na prática? Vai na API do GitHub, começa a consumir a API do GitHub, faz um request lá e olha o response, olha os headers de response. Tem um header lá que é rate limit não sei o que lá, tem um nome lá, rate limit alguma coisa. E ele te fala, você bateu 1000 vezes, 10.000 vezes, agora 9999, agora 9998. Então ele te dá, com base no seu IP, na sua origem, toda aquela questão. Lógico, você pode trocar de IP, tal, mas dificulta o ataque. Porque é tudo baseado em comportamento, né, / assinatura. Então, as ferramentas de proteção também fazem isso. Então, tanto que os bots estão ficando mais inteligentes também para burlar essas medidas de proteção. Mas se você não tem nem isso, meu querido, aí é o que o Rodrigo falou. A alma entra em ebulição de tanta raiva de ter um bagulho tão simples e a galera não faz, né? Mano, a gente levou meio episódio pra falar de um ataque aqui. Mas eu queria... Sangue ferveu. Mas vamos pular pra um outro aqui, que eu acho que... Na verdade, a gente falou de 2, né? Porque a gente falou do Lack of Resource and Rate Limit e a gente acabou tocando um pouquinho no Insufficient Logging e Monitoring, né? Que é o item 10 ali, o exemplo que eu citei. Eu queria falar de um caso que numa da empresa bem conhecida por mim e pelo Rodrigo, a gente teve uma fraude nessa empresa. Basicamente, vamos imaginar que é uma empresa de vender, sei lá, vender lanche. É uma empresa de vender lanche. E aí no web, no site, você consegue montar o seu lanche. Quantos hambúrguer você quer, quanto tomate, quanta batata frita. Então imagina que o cara foi lá no carrinho de compra, e ele colocou lá o lanche normal, e aí ele pôs 10 hambúrguer, 50 bacon, 80 batata frita, R$1.000 o lanche do cara. Só que na hora de apertar o botão comprar, em vez de apertar o botão comprar, ele deu um F12.
no F12, lá no local storage do navegador, tinha o payload da requisição, do carrinho dele montado, vamos dizer assim. Ele foi lá e nesse payload ele tirou os hambúrgueres, tirou tudo extra, deixou o lanche normal e fez o request. O que aconteceu? A API que processa o pedido, vamos dizer assim, processou como pedido normal. Só que os itens que estavam lá foram todos processados. Foram 10 hambúrguer, 10 bacon, 10 não sei o quê. Basicamente, o cara que estava comprando qualquer coisa por qualquer preço. Ele podia escolher o que ele estava comprando, porque o back-end, como o Rodrigo falou, confiava no front. Nunca ninguém imaginou, nossa, se dá um F12 aqui, mudar... Ou alguém até imaginou, né? Ah, ninguém vai fazer isso. O que é pior, né? Então, o back-end confiava, resumo da ópera. Você comprava o que você queria, pagava o preço que você queria no nosso e-commerce. Um dos e-commerce. Deixa eu dar um exemplo babaca aqui, que, cara, isso daqui você entende 100%. Imagine o seguinte, imagine que você vai no banco, vai sacar um dinheiro. Você tem 100 conto na conta lá. 100 reais na conta. Pra ficar claro, né? 100 mil não, né? 100 reais. 100 reais. Aí você pede pra atendente, você fala assim, ó, vim sacar 1 milhão de reais. Aí ela fala, 1 milhão? Mas quanto você tem na conta? Aí você fala, eu tenho 1 milhão. Aí ela fala, tá bom. Ela vai lá e te dá. Ela não consulta na base dela, ela não vê. Ela confiou em você. Cara, dessa forma, olha que absurdo, né? Tipo, cara, você tá confiando na pessoa. Né? E é isso que acontece na web, então. Esse exemplo que você deu é isso. O front falou, o cara só foi lá e buscou. Ele nem verificou. Por isso que é foda. É importante ter essa autenticação. Então, independente, por mais que o cara garanta, jure de pé junto, jure que a mãe dele vai morrer se passar... Cara, não confie em front, você não deve nunca confiar em front. E nesse caso tinha alguns problemas, né? Primeiro, se tinha ou não, no caso não tinha autenticação, mas se tinha ou não, a chamada estava no front. Então, ou seja, você conseguia burlar a autenticação do mesmo jeito, ou até fazer um replay da autenticação. Segundo, estava exposto lá o endpoint, então qualquer um podia bater. Terceiro, confiava no front, não pode confiar, tem que, né, validar no back-end, aquela coisa toda. Então, assim, um conjunto de coisas, né, que corroborou para essa fraude, cara, e aí o cara foi no Reclame Aqui, que comprou um negócio e não foi entregue, blá, 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 aquela coisa toda, deu um mau burburinho e tal, e aí depois conseguimos o jurídico e tal, resolveu, e na parte sistêmica, pessoal, valida no back-end. Ah, como? Cara, o cara fez a pesquisa antes, não fez? A hora que o cara for mandar o pedido, você vale, existe esse produto por esse preço que o cara tá mandando de fato na compra, né? Faz sentido, então, né, algumas coisas desse tipo. E aí É coisa simples dessa forma que você falou, porque é isso. Imagine você tá numa loja e daí o cara, o hambúrguer lá, né? O cara fala assim, me dá o número 2. Aí o cara vai ver, o número 2 existe aqui na minha lista? Existe. Então beleza. Então, qual que é o preço do número 2? Ele não tá perguntando pro cliente qual que é o preço. Ele sabe qual que é o preço. Ele tá validando dele mesmo, né? Então, seria uma tabela disso, né? Ele sabe qual é o produto dele, ele sabe que existe e sabe quanto que ele tem que cobrar por aquilo. É o double check, né? E se você pra pensar, cara, você deu o exemplo do banco ali, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai no caixa eletrônico, o seu saldo tá, sei lá, 1.000. Aí você fala, eu quero sacar 1.000. Entre você sacar 1.000 e de repente você tá fazendo uma compra no mesmo minuto, né? Então você apertou o saque ali e fez uma compra no mesmo minuto desses mesmos 1.000, o saque, vamos supor que a compra passou primeiro, então o seu saldo agora é 0. Então o saque, ele tem que validar até o último segundo. Cara, tem mesmo esse saldo? Porque senão, né? Cara, ele vai te dar um bagulho que você não existe, uma informação que não é válida. Ou aquele lance do envelopinho. Que os caras faziam? Os caras criavam um envelope e falavam assim, estou depositando R$1.000. Depositava e já vazio. Ia lá e tentava sacava. Envelope vazio, depositava vazio, não colocava nada e já ia lá e tentava sacar. O banco não é imbecil e não deixa. Então, enquanto ele não fizer a validação, ele não vai passar. Então, houve lá atrás, lá no começo dos envelopinhos, tinha isso, acontecia. E daí depois o pessoal falou, puta, olha que merda que a gente começou a fazer, né? Confiava na boa vontade do cara ali. Esquece, cara. Ainda mais quando se fala de dinheiro. Outro problema bem comum que tem, não à toa, tá no top 10, é o 3, Excessive Data Exposure, ou a exposição excessiva de dados. E uma empresa muito famosa aí, conhecida por mim e pelo Rodrigo, cara, dá até agonia falar de tanta merda que tinha nessa empresa, né? Mas enfim. Teve um caso lá que era o seguinte, o pessoal vai lembrar, a gente já contei outros episódios aqui, mas em resumo,
tinha uma API que dispunha os dados do cliente. Endereço, histórico de compra, foto do perfil, nome, idade, a caralha toda. E entrou uma squad nova para fazer um mobile. E essa squad precisava de uma telinha lá, meu perfil. Então, basicamente, ela precisava consumir uma API que trouxesse o nome do cara e o endereço, né? 2, 3 informações ali. Ah, vamos reutilizar a API que já tem. Então, bateu a chamada na API que já tem. Aí, 15 problemas embutidos num só. O primeiro, a API não tinha autenticação. Peraí. Um parênteses. Não tem problema isso. Tipo, né? Vamos reutilizar uma API que existe? Problema nenhum. Não tem problema. Isso por si só não tem problema. É. Mas o fato era, o cara precisava de, sei lá, a API trazia 15 campos, o cara precisava de 2. Esse era o ponto. E a API não estava aberta, né? Não estava exposta sem autenticação. E os caras foram usar no mobile. E essa mesma API estava sendo usada no front, no sistema de back-office, em 15 sistemas diferentes, mais agora o mobile. Só que, de novo, no mobile, os caras estavam usando, fazer um request na API, trafegava 50 bytes de informação, kbyte de informação, para, na verdade, usar que era 2, 3 campos, então já tem outro problema de performance. Olha onde vai indo a cagada. Né? Resumo da ópera. A API... na verdade, não. A API, se eu não me engano, ela estava fechada interna. Quando veio o mobile, ela passou a ser externa. E aí abriram a API pra galera do mobile usar, porque o mobile tá público, né? E aí, resumo da ópera, tínhamos uma API com informação de todos os clientes / funcionários, expondo a informação de todo mundo sendo chamada no mobile. E eu lembro que eu vi essa parada, reportei, ninguém fez nada. Aí fomos direto no diretor de TI, com os dados dele na API, que já tinha comprado na empresa. Falar, histórico, endereço, nome, um monte de coisa dela, CPF, tal. Toma aqui. Aí agilizaram a correção, só que aí o resumo da obra não dá pra corrigir. Por quê? A mesma endpoint era chamada, como eu falei, em 15 sistemas diferentes. Então, se botasse uma autenticação que fosse, já ia quebrar 15 sistemas, porque ia ter que mexer em 15 sistemas diferentes. Mano, Você quase fechou a cartela do bingo aqui. Mano, só com essa história. Você falou de Broken Object Level Authorization, porque o cara tá entregando um objeto diferente do que ele foi feito. Sim. Broken Authentication, porque ele não tinha, antes ele tinha autenticação lá, e daí você abriu ele. Excessive Data Expose, né? Porque o cara pediu o nome, ele pediu o nome, ele tem tudo. Não tinha rate limit porra nenhuma, o 4. Broken Function Level Authentication. Cara, tudo aqui, mano. Só falta falar, não, mas ele tinha monitoring nele. Nesse caso, a gente não testou injection nesse caso, pra falar que foi bingo aqui, mas enfim. Caralho, é verdade, binguei no bagulho, então, tinha tudo. Ó, Improper Access Management. Você tem... o que você tá dando pro seu usuário? O que ele tá precisando? Cara, ele pediu A, você deu A, B, C, D, você deu o alfabeto inteiro lá, né, pra ele. Cara... Jesus amado. Bom, assim, e aí essas questões que é foda, quando a gente fala de API Security, né, gente, de uma maneira geral, o que a gente queria trazer pra vocês além do top 10, né, e todos esses problemas que a gente tá trazendo aqui, de casos reais mesmo que a gente viveu, pensar que, cara, a API, ela é uma parada real, todo mundo usa, todo sistema tem, expõe alguma coisa, consome alguma coisa, a proteção dela é ainda pior no sistema pra pensar, né, demanda ainda mais do que a própria interface. Porque as interfaces, você já tem algumas certas limitações, validações e tal. A API não, a API ela tá direto no back-end. Ela é o back-end praticamente, né? A casca ali dela do request é só a entrada, de fato, a interface. Mas o back-end vai contar. Então, se você não tem essas camadas de proteção, um Web Application Firewall, um API Gateway que seja, o próprio... E a gente não tá nem falando, né, por exemplo, injection, né? Não estamos nem falando aqui de você tá fazendo um SAST, um DAST na sua API, por exemplo, para garantir que você não tem injection e fez esse tipo de validação. Não chegamos nesse nível porque é óbvio, né? Já fala, deve ser DevSecOps Podcast inteiro de análise de código, né? De teste de aplicação, então isso aí já é óbvio. A sua API provavelmente tem biblioteca de terceiro, né? Dependendo do que você está fazendo ali no back-end, tem uma biblioteca de terceiro, então também tem que ser validado, porque pode ter um problema. Então, o seu web server, né? Hardening, patching, tudo aquilo, todas aquelas outras coisas, então... acaba sendo óbvio, mas veja que tem problemas de lógica envolvido, né? Como a gente falou, cara, expôs um serviço que não precisava, campo que não precisava, o outro lá abriu a API para trazer no mobile que não faz sentido. Então, até questões às vezes mais simples, cara, que às vezes a gente, nem precisava da discussão de segurança para não fazer esse tipo de coisa. Parece que o cara faz de propósito, né, cara? Eu sei que isso vai dar merda, eu vou fazer, né?
E tem que pensar também que a API, ela não é excludente, né? Ela não é porque ela é API que ela tem as vulnerabilidades só dela. Sim. Na verdade, ao contrário, ela soma mais vulnerabilidades. Por ela ser API, ela tem mais características que podem ser, né, exploradas. Então, ela tem também as vulnerabilidades comuns de outras aplicações. É que aqui é o que a gente vê, o top 10, é porque você vê o mais comum. Então, você vai ver coisas ali quando alguém sobe uma API, por exemplo, misconfiguration. Então, pode incluir a gente pode colocar ali o Lake Resource, Rate Limit, colocar Broker Authentication, várias coisas aqui que vem, por exemplo, de misconfiguration. Sim. O cara só subiu. Ele seguiu o Hello World e pum, subiu lá. Publicou. E daí ele não fez nada. Então, por default, sua API ela tá vulnerável, ela tá aberta. Então, você tem que tomar. Um exemplo clássico mesmo, que você falou agora do Security Misconfiguration, é os famosos métodos HTTP. Então, a sua API, você fez uma API para fazer GET e POST. GET para você pegar algumas informações, POST para você cadastrar alguma coisa. Mas por default tá lá, delete, put, options, 15 métodos que você não sabe nem o que é, nem o que faz, nem para que serve, mas tá lá habilitado. É a mesma coisa que você falar, assim, aquela história da attack surface, né? Você tem superfície de ataque tá maior, por uma parada que você não precisa. Então, mano, você não precisa desses métodos, vai lá e desabilita. Sua API é só get, mano, desabilita o post e o put. Você tá reduzindo que o cara vai ficar flodando a sua API, por exemplo. Ele vai ter que usar o get. E dá pra você, cara, só pensar em misconfiguration, por exemplo, você tem vários tipos de ataque ali, por exemplo. Então, você pode brincar com cores. Então, o cara não habilitou o cores da API. Então, ele consegue criar um site, enfiar o seu site dentro Embedado. E fazer um redirect. Então, ele faz um redirect. Então, o cara, ele tá acessando um site malicioso que tá achando que é o seu site, que tá tudo, né, configurado, e ele vai redirecionar realmente pro seu site. Então, ele catou a informação do usuário, manipulou e jogou lá. E, cara, só por besteira. Hoje, isso daqui é tão problemático que o próprio navegador, ele já começa a impedir isso, né? Então, o navegador, ele fala, cara... Vocês não estão tomando cuidado com essa porra aí. Você é louco? Mano, olha, cara, pra mim isso é nível de absurdo, assim. O navegador se preocupar com segurança e não quem tá desenvolvendo a aplicação, cara, que absurdo, mano, que absurdo. Mas, mano, muito produto hoje em dia, de uma maneira geral, tá vindo por default a segurança embutida. Tipo, cara, desabilita o bagulho padrão, né? Faz o cara trocar senha, coisas do tipo, né? Porque literalmente a gente chegou num nível que as pessoas não ligam mais. Ou não se preocupam tanto. Então, por exemplo, você compra um roteador, não é mais admin. É uma senha um pouquinho mais forte. Saca? O usuário é um pouquinho diferente. Não é mais admin, é XPTO, sabe? Então já muda algumas coisas e aumenta o nível de proteção. Não tá seguro, mas, sabe... Melhora um pouquinho, né, vamos dizer. Mano, e olha que foda. Você falou do admin e do roteador, lembrei de um caso sensacional. A primeira vez que eu vi um roteador que não veio com a senha admin, eu fiquei impressionado. Falei, caralho, finalmente, mano, a senha lá, 3P, NCQ, DAO, não sei o que, maiúsculo, minúsculo. Eu falei, mano, sensacional, mano, o bagulho, beleza, os caras estão pensando em segurança. Aí depois de um tempo, eu brincando lá, estudando vulnerabilidade, roteador e tal, eu vi que aquilo ali, ele era o MAC address do roteador. Aí o que você pensa já, né? O hacker, mano, o cara olha e fala, cara, beleza, quais roteadores usam isso? O roteador da marca XPTO. Beleza, então, todo roteador da marca XPTO, a senha, o usuário é admin e a senha é o MAC address dele. Acabou, você já sabe também. Aí você tá achando que você tá seguro. Dificulta, mas ainda assim tá, né? Pra quem vai atacar ainda é fácil, né? Então, é só o atacante ele pensar um pouco mais, né? Ele já não tá mais na zona de conforto ali. Mas então, quando a gente fala de segurança, mano, é sempre isso. É dificultar pra quem vai te atacar, porque se o cara tem tempo do outro lado, ele vai fazer. Tempo e recurso, ele vai fazer, né? E outra, igual a gente tá falando, por exemplo, a gente pega uma vulnerabilidade, né? Misconfiguration. N vulnerabilidades aí. Pra você, cara, você tem que se manter em tudo. O cara, ele só precisa ler uma vulnerabilidade, né? Ele vai falar, cara, deixa eu ver como que eu vou atacar o cara. Por exemplo, no misconfiguration, por exemplo, se você não configurar
HTTP header, por É exemplo. header, se você não configurar o tipo de arquivo que tá entrando, o upload, né, que você faz o upload de arquivo, ou como é o formato, ou se ele vai entender ou não, o cara, ele joga um script, tipo, você tá recebendo uma imagem, você tá esperando que o cara envie uma imagem. Ele te envia, se você não tem autenticação, se não tem validação, o cara te envia o script e executa esse script dentro do servidor, porque uma hora você vai chamar essa imagem. E por besteira, porque você não configurou e falou assim, cara, Não validou. eu quero uma imagem e ela tem que ser do tipo imagem. E eu vou adicionar aí uma pimenta, né, na discussão, que é o seguinte: muita gente acha que a autenticação resolve tudo. Na verdade, você vai só saber quem vazou. Então, né, exemplo, eu tenho uma API aqui que eu expus, e quem pode chamar essa API é o Rodrigo Balbino, com a senha XPTO. E aí o Rodrigo vem aqui e faz um ataque. Não adianta eu falar, não adianta não me proteger contra injection, né, contra as outras coisas, só porque eu tô autenticado. Agora eu só sei que foi o Rodrigo. Ou que vazou a senha dele por algum motivo e alguém com a senha dele fez alguma coisa aqui do outro lado. Então, só ter autenticação não resolve. São camadas, você tem que ter tudo isso. Uma das questões por que eu trouxe esse item? Mas assim, mano, praticamente todo developer que eu converso, ou arquiteto e tal, os caras falam, a API tá segura. Por quê? Porque é só comunicação interna, não tá exposta. É microserviço, tá só na nossa rede, tá não sei o que. Eu falei, cara, ok, tá menos exposta, né? Não tá exposta pra internet, aquela coisa. Legal, tá num contexto. Mas se alguém ganhar a nossa rede, o cara vai ter... Aí os caras até falam assim, mas aí a gente tem outro problema, né? O problema é muito maior. Eu falei, sim, então, é a mesma coisa, o cara entrou na sua casa, você fala, então não preciso pôr dinheiro no cofre, porque se o cara entrar na minha casa, eu tô fudido. Então deixa o dinheiro na sala espalhado. E nem precisa... E o cara nem precisa invadir a rede, mano. Se ele toma conta de uma aplicação que comunica com aquilo, que é igual esse exemplo que eu te falei do script. Imagine que só tem acesso ao banco de dados quem tá naquela rede. E daí você vai lá e joga um script nesse upload que você tá esperando nessa aplicação e manda executar. Aquele servidor tá chamando o banco de dados e ele tem acesso. Exato. Então não precisa nem ser uma coisa sofisticada. Mano, é isso. É assim, isso que é foda. Não pensa que é algo difícil. O cara vai fazer, mano. O difícil que for, o cara pode fazer. Então você tem que pensar o que tá seguro. Então, por exemplo, tá seguro deixar a minha aplicação aberta sem autenticação? Tá seguro não criar um whitelist para falar quem que tem que acessar? Ou mesmo assim, horário, dependendo da criticidade, né, da aplicação, dos dados, você pode criar uma série de proteção. Então, regras, o horário de acesso, como tá acessando, quantidade Aí entra a questão de você ter ferramentas para te ajudar com isso. Um API Gateway, um Web Application Firewall, são ferramentas que vão te dar esse poder. Senão você tem que fazer isso tudo na unha lá no Nginx, né? Regras, cara, acaba não fazendo sentido. E outra, você vai ter problema, né? Você vai ter misconfiguration se tiver que fazer tudo isso na mão. Então ferramentas vão te ajudar com relação a isso. Desculpa te cortar aí, mas só para incluir esse item na lista. E esse item de, mas é só interno, não sei o quê, a gente não tá nem falando de criptografia, né? Criptografar a informação, a comunicação. A galera, é microserviço, é só interno. Não precisa nem de autenticação. Eu falo, mano, mas como é que você garante que só a aplicação A tá chamando a B? Não, porque é só ela que sabe. Mas, mano, se alguém chegar na rede, o cara vai estar aberto ali, ele vai conseguir. É mais uma coisa para ele explorar. Então tem que fechar a aplicação A, só fala com a B. Essa é a origem, essa é a chave da API. Cara, tem que ter, mano. Criptografia, né? Joga um JWD lá. Nossa. O cara, JWT. JWT. E o cara tá vendo, tá seguro. Cara, é um negócio que você vê que é mundo real e você fica desesperado. Sim. Mano, você falou de configuração. Na nossa equipe aqui, né, na Nova 8, a gente tem várias pessoas de várias áreas. E tem um dos caras, que é o Rafa, que ele não é técnico, né? Ele é de outra coisa. E ele pegou algo para fazer, que era subir um serviço. Então ele foi lá, quis subir um serviço, né, bonitinho. E ele foi mostrar. E quando ele começou a mostrar o que ele fez entre os serviços, ele colocou regra de qual serviço poderia bater em qual é a porta que estava aberta. Cara, ele mostrou tanta coisa que eu falei, mano, você falou que você não é técnico, mas você tá mentindo, né? Você tá escondendo o ouro, porque, cara, você garantiu a segurança do cara aqui, você garantiu tudo. E tecnicamente era só para ele subir um Docker, era só para ele executar, pegar o Docker e executar. E ele blindou, ele foi blindando toda a aplicação. Eu falei, cara, olha que foda, mano. Então, é um mindset, mano. Ele tem um mindset de segurança, você vê? Então, e olha que interessante isso. Ele tem um mindset de segurança e ele não tinha habilidade técnica para isso.
exato. E ele fez da melhor forma ainda. Cara, você olha a aplicação lá que ele subiu, você fica, cara, é sensacional o bagulho. E os dev reclamam pra fazer direito, né? E eles sabem fazer. Então, não é desculpa, né? Não é desculpa a parte técnica. Ah, não sei. Ou por mais que você não saiba, ele não sabia também. Quando eu conversei com ele depois, né? Eu falei, e aí, mano? Você subiu o negócio, você fez tudo e você veio com conhecimento zero sobre essa aplicação. Ele falou, cara, olha no site, lê a documentação, pensa, né, que você precisa fazer isso e põe lá. Não tem, mano. Depois que eu vi aquilo, mano, agora eu não admito de jeito nenhum. Antes eu ficava pensando, eu falava, não, pode ser conhecimento, falta de conhecimento, a empresa não tá ensinando. Não. Mano, segurança, quem quer mano, faz o bagulho. Segurança é uma parada que acho que a gente passou dessa fase, chegou num nível de sociedade, vamos falar assim, que passou da fase de, o cara não sabe. Mano, não dá mais pra fazer sobre isso. Tipo, você não sabe, beleza, tem que buscar, tem que ir atrás, alguém tem que fazer. Você não sabe, pede ajuda. Não, mano, terminei minha aplicação aqui, e agora? Eu quero testar a segurança. Pede pra alguém, mano, testar essa porra. Não fiz do zero. Beleza, roda um SAST, roda alguma coisa, mas a gente tá num nível já de discussão, Brasil, mundial, que não tem mais essa de não sei, mano. Quando fala de cibersegurança, tem que fazer. Não tem mais essa, acho que chegou... E a gente tem que parar também, digo, nós profissionais, né, não é passar a mão na cabeça, mas literalmente às vezes, beleza, o negócio precisa subir e tal. Eu entendo que precisa subir, mas se subir assim, ele pode parar porque um hacker vai meter um ransomware aqui e fudeu. Tem que chegar, mano, é tiro no pé ou na mão. Boa, é isso. Grande Zé Pequeno, você quer o tiro no pé ou na mão, porque senão, cara... Enfim, acho que cabe aos profissionais, né? A gente começar a barrar a parada e fazer direito. Né? Barrar não, mas fazer direito. E aí a gente já falou isso lá em alguns episódios, volto a dizer. Deve se preocupar com isso. Porque se você chegar para um PO, para um gerente, para alguém de negócio e fala assim, dá tempo de eu colocar uma segurança aqui? Dá tempo de... Cara, o pessoal, eles estão priorizando tempo, eles querem os negócios para ontem. Tudo é ontem. Eu não conheço sua empresa, mas eu sei que você tem que entregar alguma coisa ontem. E é isso. Você tem que garantir isso. Se você não tem o conhecimento, corre atrás, envolve outra área, mas olha para sua aplicação e pensa, será que ela tá segura? Não tá segura? Tá faltando alguma coisa? Não tá? E daí você vai atrás do pessoal e eles vão te dar insumo técnico para brigar assim, né? Pra convencer... o negócio e incluir aquilo dentro do seu processo, porque isso tem que ser parte do processo, assim como é parte do processo você desenvolver um código limpo, você desenvolver as boas práticas de desenvolvimento, né? Então, da mesma forma que você pensa em boas práticas, você tem que pensar em segurança. Inclusive, hoje ainda é falado isso apartado, né? Quando você fala de design patterns e tudo mais, você não fala de segurança dentro disso. Então, isso tem que estar agregado. Então, o design patterns tem que ter todos os designs de segurança lá enfiado para garantir isso. Eu acho que esse é o problema da segurança em código hoje. É um assunto separado. E a minha palestra, por exemplo, é The Real Shift Left. Né? Então, o requisito tem que estar com segurança embutido. Senão, já abre margem para falar. Então, você faz o login, depois você faz a proteção contra brute force. Depois você criptografa, depois... Mano, não. O requisito é uma coisa só. Senão, quando você fica apartado, abre margem para isso. Então o meu mínimo é o software funcionando. Depois eu boto qualidade, depois eu rodo o teste, depois eu falo. Então não dá, mano. Acho que é o que você falou agora. Tem que ser uma coisa só, né? Mas, mano, API Security é um episódio curto, né? Um tema longo para um episódio de 1 hora, 40 segundos, é muito curto, tem muita coisa para falar. Eu quero fazer um episódio só de HTTP headers, por exemplo, de alguns headers específicos de segurança e coisas que a gente dá para falar, trazer algo até bem técnico, de repente, para fazer um convidado, alguma coisa assim. Que acho que é um episódio legal. Mas acabou, né? O episódio passa... Mano, você vê que passa rápido quando não tem Gabriel e Marcos, né? É verdade. Subir a hashtag aí. Não volta Gabriel e Marcos. Fechou, mano. Quer mandar beijo, manda recado? Não, quero nem beijo nem recado. Acabou, não tem recado. Tá bom. Então, não tem recado. Eu sou Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. E curte, comenta, compartilha, manda pra avó, pro tio, pra papagaio. A gente se vê na semana que vem, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.